Boa noite, é um prazer vê-los novamente. O tema da terceira palestra é Esposa Desejada pelo Marido. Querem ouvir as reclamações dos maridos? É bom, conversa depois que volto do trabalho. Mas conversar por 2 horas? Durante esse tempo todo, a esposa criou os filhos mal educados. E agora vem dizer para eu consertar isso? Ela só tem as coisas da casa para resolver, mas a casa está sempre suja e desarrumada. Não sei o que ela faz o dia todo. Evito de voltar para casa cedo ou ficar em casa nos finais de semana. Minha esposa e meus filhos me dão dor de cabeça. A casa é barulhenta, com gritarias e portas batendo. Quando saímos para passear, eu não decido, mas o destino, pois ninguém gosta dos lugares que sugiro. O motivo da minha depressão é simples. Não ganho dinheiro suficiente para satisfazer a minha esposa e nem trabalho num lugar legal. A minha esposa sempre espera que eu trate e abrace com romantismo. Porém, tenho muito trabalho e não posso desperdiçar tempo com essas coisas. Quando o marido pensa no divórcio, quando há uma diferença seria de personalidade com a esposa. Quando a esposa reclama em excesso, quando descobre o adultério da esposa, quando a esposa se recusa continuamente a ir para a cama, ou quando tem problema com a família da esposa. Na palestra passada, disse para, antes mais nada, restaura o relacionamento entre os dois. Dando continuidade, irei falar agora a segunda parte da palestra passada. Disse para os maridos escutarem as feridas acumuladas no coração das esposas e pedirem perdão. Queria saber se os maridos fizeram o que mandei. Agora, o pedido é para as esposas. Perguntem aos seus maridos se têm feridas ou dores que foram causadas por vocês durante a vida conjugal e peçam desculpas. Peço para que as esposas peçam perdão quando os maridos abrirem o coração e expuserem as feridas. E mais uma coisa importante, quando alguém nos prejudica, passamos a não gostar dessa pessoa e a ter ódio no coração por ela. Isso é chamado de pecado de reação. Irei explicar facilmente o que é pecado de reação através de um testemunho meu. No início de trabalho missionário, passei por muitos sofrimentos. Um missionário que serviu por mais 20 anos no nosso campo missionário nutria sentimentos ruins e por vários anos nos atormentou e prejudicou. Enviou as cartas às comunidades indígenas dos 3 países ao redor, afirmando que eu era pazé, anticristo, e por isso era melhor manter distância de nós. Os irmãos indígenas inocentes acreditaram naquelas palavras e se mantinham longe de mim. Uma vez estava programando um seminário de educação para líderes das igrejas indígenas por uma semana, que aconteceria no Instituto Bíblico, e o preletor era um pastor dos Estados Unidos. Inscreveram-se 100 pessoas, mas no dia de abertura do evento compareceram menos de 10 pessoas. Depois, quando verificamos o motivo do não comparecimento, ficamos sabendo que muitos não vieram porque ficaram com medo de mim por causa da carta enviada pelo missionário. Depois disso, esse missionário continuou a criar muitos problemas com o objetivo de acabar com o meu trabalho missionário. Como vocês acham que eu fiquei por causa das coisas
Mas que ele fazia? Obviamente, a raiva e o ódio por ele foram se acumulando do meu coração. Orei, Deus, por favor, impeça-o de fazer mais mal. Orei em lágrimas e perdoei. Abençoei ele. Ao orar, conseguia perdoar e abençoar ele. Mas quando me lembrava dele e do prejuízo que ele me causou, meu coração ficava muito mal. Todo dia, na oração de madrugada, orava e orava. Um dia Deus tocou o meu coração. É verdade que ele te atormentou, mas o fato de você ter odiado ele e ter tido raiva dele não torna menos culpado que ele. Por isso, mandou que eu me arrependesse de ter odiado ele. Respondi, Senhor, como assim? Ele cometeu atos perversos contra mim. Do início fiquei sem jeito, mas ao olhar para trás, me lembrei que chegara a ter vontade de matá-lo e comecei a me arrepender por ter odiado ele. O incrível é que, quando comecei a me arrepender, percebi que o coração maligno que eu tinha enquanto a odiava era maior do que o mal que ele tinha feito a mim. Depois de me arrepender em lágrimas, ódio que sentia por ele sumiu do meu coração. Mesmo depois do meu arrependimento, ele tentou me atormentar de várias formas malignas. Mas depois que me arrependi, não fui mais influenciado pelo seu mal. As suas maldades não tinham mais influência sobre mim. Depois que o meu ódio por ele desapareceu do meu coração, pela minha experiência, descobri que a cura interior não é só perdoar e abençoar a pessoa que me prejudicou. Eu confirmei que a cura interior é completa quando, por meio do arrependimento, eu removo do meu coração totalmente os pecados de ter odiado a pessoa que me prejudicou. Ambos irmãos e irmãs, no relacionamento de marido e mulher, vivemos causando dores e ferindo uns aos outros, por causa de dores e feridas enterradas profundamente há muito tempo. Claro que quem deve se arrepender e pedir perdão é a pessoa que feriu primeiro. Contudo, você tem que se arrepender do pecado de reação de ter aguardado a ferida no coração e odiado o marido. Só assim ficará livre do sofrimento causado pelo espírito maligno que usa material do ódio. Vamos ver algumas características do homem. Faça o marido feliz com elogios. Há muito tempo atrás, um livro chamado Vai em Frente, motivando com palavras e ações positivas. Foi sucesso de vendas na área de autoajuda. Que tal as irmãs que reconhecem que o marido é o ser mais precioso da sua vida, lançar uma campanha de louvor dirigida aos seus maridos? Na psicologia há um efeito chamado efeito Pigmalião. Havia um escultor chamado Pigmalião na mitologia grega. Esse escultor se apaixonou pela estátua feminina que ele havia esculpido. Então, passou a conversa com ela, dar presentes e cuidar dela com dedicação, como se fosse sua amada. Essa dedicação comoveu Afrodite, deusa do amor, que transformou a estátua em ser humano e os dois viveram felizes para sempre. É um fenômeno em que o que eu espero e prevejo na outra pessoa se torna real na sua vida. A minha emoção é projetada na outra pessoa e causa uma transformação. Irmãs, que tal procurarem uma qualidade no marido? Todo mundo tem pontos bons. Vamos procurar um ponto, uma qualidade. Por exemplo,
ser pontual no trabalho, ter um bom coração, ter facilidade para se concentrar, boa aparência, ser um bom algum trabalho específico, etc. O objetivo é achar essa qualidade, elogiá-lo, se elogiar constantemente. Ele pode pensar, será que ela ficou maluca? Mas o importante é que se continuar elogiando, o coração da esposa que elogia irá tornar-se sincero e assim irá descobrir outras qualidades do marido e ser grata por isso. E marido, o que será que acontece? Através do elogio, o homem tem a sua identidade masculina reconhecida. O que é a identidade masculina? É a independência, ter cabeça fria, habilidade, a força, responsabilidade e a generosidade. Há uma mudança na atitude do homem quando ele tem a sua identidade masculina reconhecida. O modo como ele trata a sua esposa muda, a vida muda. Os pés do homem se ficam no chão, o seu coração se abre em direção ao céu. E sua autoestima aumenta. E como é feito Pigmaleão, é imagem de um verdadeiro homem se materializar na sua vida real. A Bíblia diz para respeitar o marido. O 1 Pedro 3:1 diz, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Se a mulher não usar palavras de respeito ao conversar com seu marido, o marido irá perder interesse na conversa. Uma esposa perguntou ao seu marido, você espera que eu ame você ou respeite você? O marido respondeu que preferia o respeitasse. A esposa ficou espantada com a resposta. O marido começa a amar sua esposa quando é respeitado incondicionalmente por ela. Quando os maridos não são respeitados, eles fecham o coração e se tornam frios, pois pensam, eu não mereço ser desprezado assim. Por que isso aconteceu? Porque Deus criou o homem desse jeito. Então, por que será que o homem não consegue falar para a sua esposa? Eu quero ser respeitado por você. Talvez por medo de ouvir a esposa responder que ele não merece ser respeitado. Por outro lado, as esposas fazem a seguinte pergunta: se eu respeitar, será que não vou ser ignorado por ele? Ele não vai me ignorar e pisar em mim? Mas quando a mulher fala ou escreve para o homem dizendo que o respeita, ocorre uma mudança surpreendente do marido, que se torna uma pessoa terna e adorável. É verdade, quando a minha esposa missionária Ruth dizia que me respeitava, me sentia como o homem mais rico do mundo e feliz da vida. Queria dar tudo para ela. Na passagem que lemos hoje, 1 Pedro 3,6, como fazia Sara, que obedeceu Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Sara chamou Abrão de Senhor. Ela praticou o bem e não teve medo algum. Esse era o segredo espiritual da Sara. Abrão foi bastardo que vendeu sua esposa Sara 2 vezes para salvar sua vida. Ele era como um psicopata. É o mesmo que marido ter adulterado 2 vezes. Irmãs, o que vocês fariam se o seu marido agisse igual Abrão e tentasse vender vocês para salvar a vida dele? E se ele traísse e tivesse um caso? A infidelidade é um motivo legal de divórcio, reconhecido até pela Bíblia. Mas qual foi a reação da Sara? Ela chamou Abrão de Senhor e respeitou. A Sara negou a si mesma e viveu como uma pessoa de Deus,
que carrega a cruz. Sara negou a si mesma e chamou de Senhor e respeitou e bastardo do Abraão, que era a sua cruz. E o que ela ganhou de recompensa tornou-se sua filha. Isto é, ela tornou filha de Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que a Sara recebeu a salvação. Quando a nossa salvação estará completa, quando o nosso ego for entregue à morte. Como é difícil respeitar o marido, mas rogo para que completem a sua salvação tendo respeito pelo seu marido, assim como a Sara. O homem tem sede de elogios. Eu disse na primeira palestra, o quinto desejo do homem é receber elogios. Procurem motivos de elogios. Tenho certeza que o elogio que faz golfinho dançar irá ter o mesmo efeito nos seus maridos. Marido, que arrisca sua vida pelo seu trabalho. Homem deseja ser reconhecido pelo seu trabalho. Warren Farrell, autor do livro Por que os Homens São Assim, diz que os homens são pessoas práticas que sentem que devem produzir resultados aceitáveis. Portanto, são competitivos e voltados para objetivos. Eles não necessitam ser incentivados a trabalhar. Os homens se realizam através do seu trabalho e ficam satisfeitos com os resultados alcançados. O grande desejo dos homens por trabalho e realizações se baseia em Gênesis 2:15. Deus colocou o homem, a sua criação, no jardim do Éden, mandou que guardasse e cuidasse daquele lugar. Antes de criar o Eva, Deus criou o homem e o colocou como administrador do jardim de Éden. A vida profissional das mulheres é uma escolha, mas o trabalho para os homens é um dever e não é uma opção. Os homens sempre se sentem chamados a trabalhar. E é natural da mulher se sentir chamada em casa. Por isso, não importa quais pressões o homem irá sofrer. Ele tem desejo natural de sair para trabalhar. Se as irmãs disseram aos seus maridos, sou grata por você se dedicar ao trabalho todos os dias. Eu admiro muito você. O amor do marido pela esposa irá se multiplicar. A lógica de dar e receber está correta. Já disse anteriormente que eu era viciado em trabalho. Quando o marido virá viciado em trabalho, geralmente as esposas são deixadas de lado sozinhas e dano é severo. Mas mesmo que o marido seja viciado em trabalho, se a esposa mostrar gratidão e respeito, ele pode ser controlado. Esse é o real poder da esposa. Alguns homens que não são felizes com as esposas no lar procuram alcançar a autorrealização tendo bom desempenho no trabalho. Que tal as irmãs mostrarem o quanto é precioso o esforço do seu marido? Pode ser via carta ou, se preferirem, falar diretamente. Fale sobre o respeito que tem pelo trabalho do marido. Agradeça o seu marido, irá ficar muito feliz com agradecimento e confiança. O marido é capaz de enfrentar a morte para proteger e abastecer a sua família. O marido é capaz de enfrentar a morte para proteger e abastecer a sua família. Nasce como um homem e tinha muitas coisas para fazer, mas vive na glória de proteger você e meu país. Companheiro de guerra, laço forjado no campo de batalha, seja nascer do sol ou pôr do sol. Pais e irmãos, dormem bem confiando em mim. É uma canção militar muito querida, cantada pela maioria dos homens coreanos que serviram no exército. Os homens não apenas têm um desejo profundo de trabalhar e alcançar realizações, mas também estão dispostos
a proteger e sustentar suas esposas, famílias e, se necessário, morrer por eles e por seu país. O mercado global de seguro de vida é gigantesco, mas a maioria das pessoas que compram o seguro da vida são homens. Origina-se da psicologia de um homem que deseja sustentar sua família em caso de emergência. Esta tomando medidas para, caso ele morra, a sua família não passe por necessidades. Ademais, os homens tendem a ficar motivados e comovidos quando sentem que alguém precisa deles. Irmãs, expressem sua gratidão, verbalmente ou por escrito, aos seus maridos, que são capazes de até morrer para proteger, sustentar a família. Isso também será um sinal de respeito ao marido e será de grande consolo para eles, pois o homem tem compromisso, a devoção de dar vida por sua esposa e família. A forma do homem lidar com o estresse. No livro, homens são de Marte, mulheres são de Vênus. O autor John Gray diz que os homens entram na caverna quando estão estressados. O homem entra na sua caverna para se concentrar, resolver o problema. Por outro lado, a mulher, quando fica estressada, procura pessoas para conversar e resolver o problema. Compreendo muito bem os irmãos. No meu caso, quando me deparo com um problema grave, não converso com ninguém, fico quieto e oro. Volto à vida normal quando surgir uma solução. Alguns entram na caverna mental, outros jogam videogame, outros assistem TV. Quando jovem, costumava cobrir-me com cobertor e dormir. Nesse caso, os homens acabam concentrando-se somente no problema que estão enfrentando, que nada mais chama sua atenção. Nessas horas, eles assumem um comportamento frio, esquecem facilmente as tarefas dos outros, não são cuidadosos e tratam os outros de forma rude e insensível. Deem liberdade aos homens quando eles estiverem enfrentando algum problema e não estiverem bem. Se nessas horas a esposa não for forte, os homens irão sofrer mais ainda. Se a esposa tirar um tempo sozinha quando o marido estiver sobrecarregado, ele se sentirá menos pressionado. Como conversar com o homem? Como conversar com o homem? É difícil dialogar com o homem. A capacidade de ouvir do homem é bem menor do que a da mulher. Dizem que na mulher os neurônios da área emotiva dos ambos os lados são desenvolvidos. E por isso a razão, a emoção é mais ativa. Já no homem, a parte que cuida da emoção ocupa um espaço pequeno e por isso a capacidade de ouvir é bem menor. A conversa é, na verdade, uma troca de emoções. No entanto, os homens não são capazes de se comunicar bem, então sua capacidade de empatia diminui. E o homem tem dificuldade para expressar seus sentimentos. Dizem que o menino aprende a esconder seus sentimentos desde 4 anos de idade. Homem não chora. Não consegue nem aguentar isso. Homem tem dificuldade para identificar seus próprios sentimentos, pois, além da área de expressão de sentimentos, no seu cérebro ser pequeno. Desde pequeno aprendeu a não os expressar. Os homens valorizam os fatos. As mulheres, por outro lado, leem e compartilham as emoções. Se a mulher ler e expressar as emoções do homem, ele se sente seguro. Dizem que a maior dor que um homem
pode sentir é a dor que queimadura. A segunda maior dor é ter uma parte do corpo amputada. A terceira maior dor é a dor do parto. A dor renal também causa uma dor enorme. A maioria dos homens não experimentou esse tipo de sofrimento. Na verdade, quanto maior for a experiência de dor, maior é a empatia e a capacidade de compreensão. Por isso, dizem que as mulheres têm mais empatia do que os homens. Como puxar para a mesa do diálogo o marido que tem essa deficiência? Simplesmente ouça o marido. Todo ser humano gosta de contar sua própria história. Mas então, por que o marido não gosta de conversar? Porque acredita que a esposa não vai lhe dar os ouvidos quando chegar em casa e puxar conversa. Os homens não se sentem confortáveis em conversar cara a cara. Por que será? Porque eles se sentem constrangidos, ficam envergonhados. Os psicólogos alemães descobriram que os homens se sentem confortáveis quando olham para algo na mesma direção enquanto conversam. Já a esposa prefere conversar olhando nos olhos. O diálogo é para os homens trabalho, para as mulheres uma forma de aliviar o estresse. Os homens gostam de mulheres boadinhas. E sabem quem é mulher boadinha para os homens? Não é uma mulher que tem todas as qualidades de como Miss Universo ou Miss Brasil. Para os homens, a mulher boadinha é aquela que ouve com atenção quando ele fala, respeita e o segue sempre em obediência. Vou contar uma história que li um romance. Havia um casal casado há décadas e surgiram rumores de que o marido tinha uma amante. A esposa foi verificar quem era a mulher que estava tendo um caso com seu marido. Ficou surpresa ao encontrar-se com ela. Ela era mulher rude e feia. Mais tarde, ouviu do marido razão de ele ter tido caso com ela. Amante diferente dela. Prestava atenção nas suas palavras, demonstrava respeito por ele e era obediente. Irmãs, lembrem-se que seus maridos também precisam de amigos com quem conversa. Segundo, expressem aos seus maridos que vocês apoiam, reconhecem e respeitam. Terceiro, não se esqueçam que para conversar com o marido é necessário ter paciência e esforço em dobro. Não importa o que seu marido fale, por mais que pareça engraçado ou absurdo, continue a escutá-lo. O homem fica ofendido e interpretada como rejeição quando é interrompido na sua fala. Tem que ouvir e ficar concordando. Por fim, leiam os sentimentos dos homens. Ler os sentimentos do homem é quando ele termina de falar. Comentar dessa forma. Deve ter sido difícil para você. Deve ter ficado muito bravo para você. Deve ter ficado magoado para você. Ou alguma frase do gênero. O homem se sente seguro quando ouve esse tipo de resposta. Por último, se sentiu-se segura ao ler os sentimentos do marido. Não tente ensiná-lo, mas dê conselhos gentis. Apesar do homem possuir o título do marido e ser forte, quando a esposa quer ensinar, ele se sente ignorado e fica ferido. Então, espero que as irmãs convidem os maridos para diálogo e consigam conversar. Novamente vou repetir. O homem tem sede de elogios e respeito. A mulher será sintonizada na frequência do amor. E o homem está travado na frequência do respeito e elogio.
irmãs, a saída é elogiar, é respeitar os seus maridos. E também a forma de salvar a família. Quem edificava a família, tanto o marido quanto a família, sempre foram edificados por uma mulher sábia. Espero que as irmãs edifiquem seus maridos e suas famílias com elogios e respeito. Agora vou lhes contar em detalhes sobre a esposa que o marido deseja. Agora vou lhes contar em detalhes sobre a esposa que o marido deseja. Primeiro, deseja-se uma esposa espiritual. A esposa de um pastor que respeito disse que orou pela futura esposa do seu filho. Desde que ele era pequeno, orou pedindo que a sua futura nora fosse como a mulher sábia descrita no Provérbios, capítulo 31, versículo 30. Enganosa é a graça e vá a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Mulher virtuosa é aquela que, por temor ao Senhor, cuida do lar, cria filhos, dirige um negócio, faz um homem trabalho em casa, coloca seu marido em uma posição de autoridade. Todo esforço feito por uma esposa espiritual dá frutos que retornam à esposa e ela, elogiada por tudo que fez. Os homens esperam que as suas esposas sejam espirituais. Segundo, deseja-se uma esposa que cumpra os votos matrimoniais. Não é uma tarefa fácil, um casal passará a vida toda juntos. Ouvi dizer que o quarto homem mais rico do mundo, Bill Gates, se separou da esposa pondo um ponto final no casamento 27 anos. Todo casal normal pensa no divórcio uma, duas, várias vezes, mas cumprir os votos de casamento é só possível quando se ama, respeita o companheiro de todo o coração. Minha esposa é uma mulher que cumpriu os votos matrimoniais. Quando o câncer voltou, eu pude ver bem de perto ela entrar em preferida união com o Senhor Jesus, enquanto lutava contra câncer. Por isso, minha esposa deve ter desejado ir logo para o reino de Deus. Contudo, ela seguiu as recomendações médicas e deu o seu melhor para passar pelo tratamento, até o último momento da sua vida. Por que será que ela fez isso? Será que acreditava que aconteceria um milagre e ela seria curada? Não. Ela sabia que passar pelo tratamento com dedicação era a última demonstração de amor a mim, que seria deixado só. Por isso, ela deu a melhor de si para que eu vivesse os dias restantes da minha vida relembrando o seu amor. Cumprir os votos matrimoniais é demonstrar via ações e atitudes que ama até o último momento, seja na doença, na pobreza, na tristeza, durante a nossa vida como casados. Um irá primeiro, outro irá ficar. Espero que sejam esposas que cumprem fielmente os votos matrimoniais. Terceiro, deseja-se uma esposa que respeite um marido. Uma mulher foi para a cidade e ficou com vontade de visitar o escritório onde seu marido trabalha. Ligou para seu marido e perguntou se podia visitar, pois tinha vindo para o centro. O marido respondeu que estava ocupado, mas que ela quisesse, podia dar uma passada. E ela foi. Lá ela viu que a secretária tratava o seu marido de forma respeitosa. Os outros funcionários demonstravam respeito pelo seu marido e um funcionário que apresentava ter mais idade chamava-o de mestre. Ela costumava menosprezar o marido em casa, mas no escritório viu os muitos talentos e ideias geniais que ele possuía. De repente passou pela sua cabeça que o seu marido desejaria
ser respeitado em cada casa, da mesma forma que era tratado no trabalho. No caminho de volta para casa, a mulher se arrependeu de ter desprezado seu marido até aquele dia. O marido é uma pessoa respeitada no trabalho e na empresa. E por isso, ele deseja ser tratado da mesma forma em casa. Se ele não é respeitado do mundo, pelo menos em casa, ele deve ser respeitado. Irmãs, espero que vocês respeitem os seus maridos. Quarto, deseja-se uma esposa feminina. Os maridos desejam que suas esposas sejam mulheres que cuidam de si mesmas. Não querem que suas esposas se portem como pessoas que já viveram a vida toda e vivam bagunçados. Isso porque o homem é estimulado visualmente. Quando se fala que marido deseja uma esposa feminina, não estou me referindo somente ao aspecto físico. Me refiro à esposa que possui a ternura, elegância e gentileza que os homens não têm. Tony Gramsci, em seu livro Sendo uma Mulher, diz assim: os homens procuram mulheres que sejam capazes de extrair a sua natureza mais suave suas ideias mais elevados, que acendam as suas paixões, estimulem os seus desejos de realizações. Esse tipo de mulher feminina é raro na cultura de hoje. Os homens tradicionais ainda buscam bravamente inspiração dada por essas mulheres. Em outras palavras, a esposa encorajará e dará apoio total ao marido quando ele se esforçar para realizar algo ou obter satisfação. Já disse que o marido másculo que a mulher deseja não é um homem sarado e musculoso, mas um marido que tem coração generoso. Espero que as nossas irmãs se tornem em esposas femininas. Quinto, deseja-se uma esposa que não recuse o seu desejo sexual. Na primeira aula da palestra, disse que o primeiro desejo do homem é satisfação sexual. Vejo muitos casos em que a esposa recusa a fazer sexo por não respeitar o marido ou por não gostar dele. As mulheres são pessoas racionais, que permitem a sexualidade quando sentem intimidade com os homens. E os homens precisam de sexo apenas pelo desejo. O orgulho masculino é devastado quando o sexo é usado como arma. O homem consegue manter a paz apenas com o desejo sexual satisfeito. Os homens construem intimidade com suas esposas por meio do sexo. Espero que as irmãs tenham pena de seus maridos e façam o bem a eles com misericórdia. Sexto, deseja-se uma esposa com quem se possa compartilhar o hobby. Na palestra primeiro disse que o seguinte desejo dos homens é ter um hobby em comum. Os homens sentem muito prazer em seus hobbies. E quando a esposa pratica desse hobby, a alegria é maior ainda. É verdade que nem todo hobby é possível ser compartilhado pelo casal. Willard Haley faz o seguinte comentário sobre ter hobby. Quando o casal realiza atividades separadamente, é provável que o crescimento individual será desigual. Além de cada um ter uma experiência mais agradável, divertida e tranquila sem parceiro. Por esse motivo, para um casal ter hobbies diferentes é perder uma chance de ouro. Se o marido e a esposa passar momentos divertidos com outras pessoas, é natural gastar mais tempo com a pessoa com quem tem momentos mais felizes. Quando um casal se engaja nos hobbies um do outro, sua intimidade
solidariedade são fortalecidas, irmãs. Participem dos hobbies de seu marido na medida do possível. Sétima, deseja-se uma esposa que dê descanso no lar. Tinha uma novela coreana chamada Rainha de Ajuda. Rainha da Ajuda. Ajudar aqui refere-se ao apoio que o marido recebe em casa. No passado, dizia que quando o marido retornasse do trabalho, era para dar uma meia hora de descanso e depois pedir para ele fazer algo. Por causa do cansaço gerado no trabalho, o corpo estava em casa, mas a alma ainda estava voltando. Mas agora, como os dois trabalham fora, penso que um tem que ajudar e apoiar o outro. Uma vez houve que enquanto o homem constrói edifício, a mulher constrói o lar. Se a mulher respeitar o marido, os filhos respeitarão o pai. Já se a mãe desprezar o pai, os filhos seguirão o exemplo e desprezarão o pai. Espero que o casal compartilhe as tarefas domésticas e que as irmãs sejam esposas que fornecem paz e alegria para que o casal passe a ter descanso em casa para poder ir trabalhar. Oitavo, deseja-se uma esposa que inspire e desenvolva o potencial do marido. Vou contar um caso que houve na palestra do professor Tae Ki-jung, professor de aconselhamento na Coreia. Tinha uma pessoa muito querida pelo presidente fundador Hyundai, Senhor Ju. Uma vez a empresa Hyundai contratou 3.000 novos funcionários. Penúltimo funcionário contratado, de número 2.999. Tinha o sobrenome Choi. Esse funcionário só tinha ensino médio completo. Não havia lugar para ele em nenhum departamento e da empresa, se ele acabou sendo enviado para a equipe de jardinagem, que cortava grama, cuidava do jardim central da empresa. Seus colegas de trabalho eram funcionários de uma empresa terceirizada. Um presbítero de uma igreja do interior, ao ficar sabendo que o jovem da igreja ingressará na Hyundai, apresentou sua filha, esse jovem, e eles acabaram casando. A esposa recém-casada percebeu que o seu marido sempre voltava do trabalho desmotivado, com os ombros caídos. Um dia ela estava voltando do mercado de ônibus e, ao passar pela frente da empresa Hyundai, viu um homem parecido com seu marido, trabalhando no meio das mulheres, cortando a grama, roçando. Após um mês, novamente no caminho de volta do mercado, o ônibus passou pela frente da empresa Hyundai e viu o funcionário roçando no meio de outras mulheres. E quando ele tirou o chapéu para secar o suor, viu que era seu marido. Naquela noite, na cama, ela segurou bem forte as mãos do seu marido e disse: querido, vai dar tudo certo. Você vai ficar bem. Deus vai te abençoar. Disse a mesma coisa na noite seguinte. Repetia todas as noites. Depois de passar 3 meses ouvindo isso diariamente, a autoestima do marido cresceu ao ponto de achar que estava voando. Depois de algum tempo, ele foi transferido para a equipe de limpeza do restaurante da empresa. Um dia o presidente da empresa, Senhor Ju, foi almoçar no restaurante dos funcionários e percebeu que o ambiente ficara mais claro e aconchegante. Perguntou ao funcionário o que havia acontecido, que o restaurante estava diferente. O funcionário respondeu que mudança aconteceu depois que o senhor Choi passou a cuidar da limpeza. Depois disso, o presidente Ju a enviar o senhor Choi para as fábricas que tinham ambiente de trabalho escuro e pesado em pouco tempo.
viu que a atmosfera da fábrica ficava leve e agradável. Depois descobriu que se enviasse o Sr. Choi, uma filial da Hyundai que estava dando prejuízo. Num prazo de 2 anos, a mesma empresa passava a dar lucro. Esse Sr. Choi, depois que aposentou, fez parte da equipe responsável pelo turismo do Monte Kumgang, que tinha um bom relacionamento com os norte-coreanos e fez com que o negócio desse lucro. Por isso, sempre acompanhava o presidente Chu com esse chama Senhor Choi e era muito querido por o fundador de Hyundai, Senhor Chu. Qual terá sido a mensagem que a filha do presbítero passou todas as noites para o jovem com autoestima em baixa e que pensava, eu não sou nada? Quantas vezes será que ele escutou sua esposa falar, tenha paciência, vai dar tudo certo, Deus vai te abençoar? Escutou por 3 meses, 1 mês, 2 meses, 3 meses. O irmão que pensava, eu não sou nada, transformam-se totalmente. Espero que as irmãs inspirem os seus maridos e desenvolvem o seu potencial. É possível com elogios e com palavras de bênção. Minha esposa também não parava de me incentivar e dar inspirações. Um dia, ela disse para eu fazer doutorado em ministério. Na verdade, eu não queria estudar. Reclamei que não precisava gastar dinheiro para ouvir coisas que já sabia. Mas ela insistiu, tanto que acabei fazendo o doutorado. Minha esposa sempre me contava os segredos espirituais que ela vivenciava. Mas eu achava aquilo todo muito chato. Pensar nisso, agora faz meu coração chorar de dor. Aqueles segredos espirituais que odiava escutar foram transferidos para mim sem eu que percebesse. Quando for para o céu, quero me ajoelhar e pedir perdão 1000, 10.000 vezes. Amadas irmãs, inspirem os maridos, desenvolvam seus potenciais. Nono, deseja-se uma esposa que confie no marido. Devo seguir a decisão tomada pelo marido? As irmãs devem ter muitas preocupações. Aconselho que sigam, a não ser que o marido conduza a família para uma situação pecaminosa contra Deus. Emerson Eggerichs, em seu livro Amor e Respeito, diz para que a esposa diga ao marido que ele tem 51% de responsabilidade, 50% da autoridade. Por isso, quando ele for tomar alguma decisão, deve ouvir a opinião da esposa com cuidado e depois de decidir. Sem a dedicação e sacrifício da minha esposa, eu não teria conseguido fazer todos esses ministérios aqui na Amazônia. Minha esposa, que era alérgica, vivia sendo picada por insetos venenosos. Os locais picados costumavam inflamar e formar pus. Cada dia de vida aqui na Amazônia era muito mais pesado para ela, mas ela nunca disse que queria voltar para a Coreia. Em silêncio, confiou no Senhor e acreditou em mim. E qual foi o resultado? Minha esposa voltou para os braços do Pai. E uma avenida da nossa cidade foi batizada com o nome de Avenida Missionária Ruth. O nome da missionária Ruth foi deixado no mundo. Após a sua morte, as suas pregações foram publicadas em 2 livros, ajudando muita gente. Irmãs, mesmo que o seu marido não lhe passe confiança, Deus deu ao marido a autoridade de ser cabeça da família. Confiem nos seus maridos, reconheçam a sua autoridade, sejam obedientes. 10º, deseja uma esposa que tenha um bom relacionamento com a família do marido.
Para a esposa, a família é formada pelo casal e seus filhos. Já para o marido, a família engloba também os pais e seus irmãos. Isso causa muitos problemas. Na primeira palestra, eu disse que quando ocorre a união do casal, é possível cuidar bem dos pais e dos seus sogros. Irmãs, espero que ampliem seus horizontes e compreendam o conceito de família do marido. Assim, mantenha bons relacionamentos com a família do marido. Por último, como fica a mulher quando se divorcia? Primeiro, dizem que é difícil economicamente a mulher viver só do seu salário. Segundo, a vida desconfortável por causa dos olhares julgadores da vizinhança. Terceiro, é doloroso pela dor que divórcio dos pais que causa nos filhos. Quarto, geralmente a guarda dos filhos fica com a mãe, mas o peso da responsabilidade é grande e há dúvidas de se irá conseguir ajudar os filhos durante o seu crescimento. Quinto, não se sente confortável quando os homens se aproximaram só porque é divorciada. Sexto, será que se for casar de novo, vou encontrar alguém mais próximo do marido ideal do que fora o último? O homem ideal que quero encontrar não se divorciaria como eu. Então, as chances de encontrar o homem ideal são mínimas. Sétimo, dizem que não há ninguém que venha cuidar quando fico doente ou aconteça algo quando estou sozinho. Oitavo, sente-se solidária em reunião de família em datas especiais, mesmo que esteja reunida a família toda. Por isso, o coração fica partido. Concluindo, Sara, esposa do Abrão, chamou de Senhor. O bastardo do seu marido assim tornou-se sua filha. Isto é, ela se tornou filha de Deus. Recebeu a salvação. Disse também que o propósito, objetivo de Deus, ao nos chamar, não foi a nossa felicidade, mas a santidade de Deus. Nosso Senhor diz para que façamos o que não é da nossa natureza, mas nos capacita e nos ajuda para que consigamos fazer. Eu sei que é muito difícil para as irmãs elogiar, respeitar os maridos. Dói demais só de pensar nos problemas que já surgiram. Mas a Bíblia diz para negar a si mesmo, carregar sua cruz, respeitar e elogiar o marido. Só assim receberá a salvação. Espero que elogiam e respeitam os seus maridos, recebam a salvação e edifiquem o lar e seu marido. Amém? Deus abençoe. Obrigado.